Algo verdadeiramente mágico está acontecendo dentro de você neste exato momento. Se esta mensagem chegou até seus olhos, não foi por acaso. Existe um movimento silencioso acontecendo em sua alma, algo que talvez você ainda não consiga nomear, mas que já começou a transformar quem você é. Sinto que esta mensagem encontrou você porque existe algo muito importante acontecendo no seu coração. Não estou falando apenas das emoções. Estou falando daquele espaço sagrado onde vivem seus sonhos, suas dores, sua capacidade de amar, confiar e continuar seguindo em frente. Seu coração está aprendendo uma nova forma de existir. É como se ele estivesse sendo treinado para sustentar muitas verdades ao mesmo tempo. Aprendendo a acolher o novo, enquanto encontra coragem para soltar tudo aquilo que já cumpriu seu propósito. Há um equilíbrio delicado acontecendo dentro de você. Enquanto algumas partes da sua vida pedem para permanecer, outras imploram para ser finalmente encerradas. Antes de começar esta mensagem, uma frase ecoava repetidamente na minha mente. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Mas sinto que para você o processo tem sido diferente. Não parece que apenas uma porta tenha se fechado. Parece que uma porta foi encerrada e logo atrás dela, várias outras começaram a se fechar também. Talvez você tenha concluído recentemente um grande ciclo da sua vida. Um daqueles momentos em que tudo parece completar um círculo perfeito. Foi como retirar a primeira peça de um enorme dominó. Assim que ela caiu, muitas outras vieram atrás. Um encerramento levou a outro. Uma despedida abriu espaço para diversas outras despedidas. Relacionamentos, hábitos, sonhos antigos, versões de quem você acreditava ser, projetos, expectativas. Tudo começou a perder o sentido quase ao mesmo tempo. Pode até ter parecido que sua vida estava desmoronando, quando, na verdade, ela estava apenas retirando aquilo que já não conseguia acompanhar a pessoa que você está se tornando. Porque existe algo muito claro acontecendo com sua energia agora. Sua alma simplesmente não consegue mais sustentar aquilo que pertence à sua antiga identidade. Tudo o que fazia sentido para quem você foi começa, naturalmente, a ser rejeitado por quem você está se tornando. E isso pode ser desconfortável. Pode trazer dúvidas. Pode fazer você sentir que está perdendo mais do que ganhando. Mas existe uma lição muito importante escondida neste momento da sua jornada. A pergunta não é apenas: o que preciso deixar para trás? A verdadeira pergunta é: como continuo com o coração aberto enquanto deixo tudo isso ir? Porque fechar ciclos não significa endurecer o coração. Significa apenas reconhecer que algumas portas precisam permanecer fechadas para que novas possam finalmente aparecer. Sinto que você entrou em uma fase muito especial da sua vida. À primeira vista, parecia apenas um período de cura. Mas quanto mais observo essa energia, mais percebo que ela vai além da cura. Você está atravessando um portal de manifestação. É como se o universo estivesse reorganizando completamente o cenário ao seu redor para apresentar experiências que combinem com quem você é agora. E, justamente por isso, existe um chamado constante para que você permaneça aberto. Aberto às oportunidades, às pessoas certas, às mudanças, às surpresas, às possibilidades que sua antiga versão jamais teria coragem de viver. Ao mesmo tempo, você está sendo convidado a fechar definitivamente aquilo que já terminou. Existe um equilíbrio delicado acontecendo. Você precisa aprender a discernir o que deve permanecer e o que precisa partir. Fechar portas, sem fechar o próprio coração. Enquanto sinto essa energia, uma imagem muito clara surge diante de mim. Vejo alguém fechando uma última porta, girando lentamente a chave, ouvindo o clique da fechadura. E, naquele instante, percebendo que não existe mais caminho de volta. Não porque alguém proibiu, mas porque aquela versão de si mesmo simplesmente deixou de existir. Mesmo que tentasse retornar, nada seria igual. Os ambientes seriam os mesmos. As pessoas talvez também. Mas você já não seria. A relação que existia entre você e aquele passado mudou para sempre. É como completar um ciclo que nunca mais precisará ser repetido.
E então acontece algo ainda mais bonito. Assim que essa última porta é trancada, o coração começa a se abrir. Primeiro devagar, depois completamente. Como se pequenas rachaduras surgissem por toda parte. Mas, em vez de revelar fragilidade, elas deixam a luz atravessar. Uma luz intensa, quente, viva, como se tudo aquilo que esteve preso por tanto tempo finalmente encontrasse espaço para respirar. É exatamente essa energia que sinto envolvendo você agora. Seu coração está se expandindo. Talvez você ainda não compreenda totalmente o motivo. Talvez nem saiba explicar o que mudou. Mas algo dentro de você já começou. E essa transformação está preparando sua vida para experiências completamente diferentes das que vieram até aqui. Momentos cuidadosamente alinhados com quem você finalmente está se tornando. É por isso que sua alma insiste tanto para que você permaneça aberto. Porque enquanto algumas portas se fecham definitivamente, você ainda não percebeu que inúmeras outras já começaram a se abrir silenciosamente diante de você. O amor nunca foi feito para viver dentro de uma gaiola. Talvez essa seja uma das maiores descobertas que sua alma esteja fazendo neste momento. Passamos grande parte da vida acreditando que o amor possui uma única forma. Imaginamos que ele precisa chegar através de determinadas pessoas, permanecer por determinados períodos ou obedecer às expectativas que construímos sobre ele. Criamos definições, estabelecemos limites, desenhamos roteiros e esperamos que o amor caminhe exatamente por eles. Mas o amor nunca aceitou viver dentro de regras. Ele sempre foi muito maior do que qualquer conceito criado pela mente. O amor veste infinitas roupas. Às vezes ele chega através de um encontro inesperado. Outras vezes aparece no silêncio de uma manhã tranquila, no abraço de um amigo, no perfume da chuva, na coragem de finalmente dizer não, na paz de um recomeço ou simplesmente no instante em que você percebe que voltou a gostar da própria companhia. O amor muda de forma constantemente. Ele dança como o vento. Você jamais consegue segurá-lo por completo, porque sua própria natureza é movimento. Talvez seja justamente por isso que tantas pessoas confundam amor com posse. Tentam prendê-lo, controlá-lo, garantir que ele permaneça exatamente como chegou. Mas quando fazemos isso, deixamos de experimentar o amor e passamos apenas a tentar administrá-lo. O amor não floresce onde existe controle. Ele floresce onde existe liberdade. Quanto mais livre ele é, mais vivo se torna. Começo a acreditar que amor e liberdade não são coisas diferentes. Talvez sejam a mesma energia expressa de maneiras distintas. Porque só ama verdadeiramente quem também permite que o outro, a vida e até si mesmo permaneçam livres para mudar. Isso significa viver intensamente cada experiência sem tentar transformá-la em algo permanente. Significa receber cada momento como um presente, sabendo que ele poderá partir quando cumprir seu propósito. E isso não diminui o amor. Pelo contrário. É justamente isso que o torna tão precioso. Quando acreditamos que o amor é raro, escasso ou difícil de encontrar, sentimos necessidade de agarrá-lo com todas as forças. Vivemos com medo de perder. Com medo de sermos abandonados. Com medo de que aquela seja nossa única oportunidade de sermos felizes. Mas o coração começa a descansar quando compreende uma verdade muito maior. O amor nunca acaba. Ele apenas muda de direção. Muda de forma. Muda de linguagem. Ele continua existindo mesmo quando uma experiência termina. Quando você entende isso, algo dentro de você relaxa. Você deixa de viver tentando capturar o amor e começa simplesmente a encontrá-lo por onde passa. Seu coração deixa de implorar permanência. Ele aprende a confiar. Aprende que aquilo que é verdadeiro sempre encontrará uma nova maneira de voltar até você. E se não voltar da mesma forma, retornará transformado em algo ainda mais alinhado com quem você se tornou. É exatamente essa lição que sua alma parece estar aprendendo agora. Sua vida inteira está sendo reorganizada. Talvez, olhando de fora, tudo pareça confuso. Talvez você tenha a sensação de que perdeu referências importantes. Curiosamente, nunca se sentiu tão perdido.
e, ao mesmo tempo, nunca esteve tão próximo de si mesmo. Existe um paradoxo acontecendo. Enquanto partes antigas da sua identidade desaparecem, nasce uma versão de você que ainda está aprendendo a caminhar. Por isso tudo parece tão intenso. Você está desenvolvendo uma capacidade emocional que talvez nunca tenha precisado antes. Seu coração está aumentando de espaço. Sua consciência está ampliando seus limites. Sua alma está aprendendo a sustentar muito mais luz sem deixar de acolher sua própria humanidade. Talvez algumas lembranças estejam retornando. Velhas dores. Antigas inseguranças. Feridas relacionadas ao abandono, à rejeição ou à sensação de nunca ser suficiente. Mas elas não voltaram para prender você novamente. Voltaram para mostrar que já não possuem o mesmo poder. É como reencontrar um antigo caminho e perceber que ele já não desperta o mesmo medo. A estrada continua ali. Mas você mudou. E isso muda tudo. Existe uma imagem muito forte que surge enquanto penso nessa energia. Vejo uma grande âncora fincada profundamente no oceano. Ela permanece imóvel, independentemente da força das ondas. Assim também está acontecendo com você. Antes, era preciso adaptar-se ao ambiente para sobreviver. Você diminuía sua luz para caber em determinados lugares. Silenciava partes importantes de si para manter relações. Mudava sua essência para ser aceito. Agora acontece exatamente o contrário. Você não está mais tentando se encaixar na vida. É a vida que começa lentamente a reorganizar-se para encontrar você exatamente onde está. As situações certas começam a aproximar-se. As pessoas certas começam a reconhecer sua frequência. Os ambientes incompatíveis começam naturalmente a desaparecer. Tudo aquilo que não consegue mais sustentar sua verdade simplesmente perde força. E esse processo exige discernimento. Nem toda lembrança merece ser carregada. Nem toda emoção precisa definir sua identidade. Nem toda história precisa continuar sendo repetida. Existe uma enorme diferença entre reconhecer uma dor e continuar vivendo dentro dela. Você não é aquilo que aconteceu. Você não é suas perdas. Você não é seus fracassos. Você não é as versões antigas que precisaram existir para que chegasse até aqui. Essas experiências fazem parte da sua história. Mas deixaram de definir quem você é. Agora sua tarefa é outra. É tornar-se maior do que qualquer narrativa construída sobre você. As pessoas que transformaram o mundo fizeram exatamente isso. Em algum momento, decidiram que suas circunstâncias deixariam de determinar seu destino. Escolheram enxergar além da própria história. E talvez esse seja exatamente o convite que está diante de você agora. Não negar o passado, mas deixar de morar nele. Existe uma diferença enorme entre lembrar e permanecer preso. Seu coração está aprendendo a fechar portas sem endurecer. Está aprendendo a despedir-se sem perder a ternura. Está descobrindo que maturidade não significa criar muralhas. Significa desenvolver raízes profundas o suficiente para que nenhuma tempestade consiga arrancá-lo de quem você realmente é. Por isso existe um chamado tão forte para respirar. Respirar profundamente. Respirar antes de reagir. Respirar antes de tomar decisões. Respirar antes de acreditar nos pensamentos que surgem durante momentos difíceis. Cada respiração envia ao seu corpo uma mensagem silenciosa. Você está seguro. Seu sistema nervoso também está aprendendo essa nova verdade. Durante muito tempo talvez tenha vivido em estado de alerta, esperando o próximo problema, a próxima perda ou a próxima decepção. Agora ele precisa descobrir que existe outra maneira de viver. Uma vida que não exige tensão constante. Uma vida em que paz não seja uma pausa entre duas batalhas, mas o próprio lugar onde você habita. Talvez uma das práticas mais importantes neste período seja aprender a escutar. Não apenas pensar. Escutar. Existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Pensar produz respostas. Escutar produz presença. Quando você escuta o vento, o canto dos pássaros, o silêncio entre um pensamento e outro, algo dentro de você desacelera.
Sua alma começa a falar mais alto do que sua ansiedade. Seu coração encontra espaço para mostrar o caminho. E quanto mais presente você está, mais percebe que algo extraordinário está sendo preparado. Há manifestações caminhando silenciosamente em sua direção. Mas talvez elas não cheguem exatamente da forma como você imaginou. Porque a vida raramente entrega apenas objetos, cargos ou conquistas. Ela entrega experiências, momentos, sensações. Por isso, talvez seja a hora de mudar também a forma como você manifesta seus desejos. Em vez de perguntar apenas: o que eu quero conquistar? Experimente perguntar: como desejo me sentir? Talvez você descubra que, mais do que uma casa específica, deseja sentir pertencimento. Mais do que um relacionamento, deseja sentir paz. Mais do que dinheiro, deseja liberdade. Mais do que reconhecimento, deseja expressar quem realmente é. Quando você manifesta sentimentos, abre espaço para que a vida surpreenda você de maneiras que sua mente jamais conseguiria planejar. Imagine escrever uma lista, não de coisas, mas de momentos. O cheiro de café em uma manhã tranquila. A sensação do vento tocando seu rosto enquanto observa o horizonte. O abraço que faz o tempo parar. Uma conversa que transforma sua vida. O instante em que percebe que finalmente está vivendo exatamente aquilo que um dia apenas imaginou. Esses são os verdadeiros tesouros da existência. E talvez sua alma já esteja caminhando silenciosamente em direção a cada um deles. Enquanto isso, continue respirando. Continue confiando. Continue permitindo que seu coração permaneça aberto. Porque tudo aquilo que está deixando sua vida agora apenas está criando espaço para algo infinitamente mais alinhado com quem você finalmente teve coragem de se tornar. Se quiser continuar essa leitura, deixei um artigo aqui abaixo sobre o Manifesto da Alma. E lembre-se que você sempre foi e será amado. Sou.